Olá, eu sou a Sumika, médica geriatra, fundadora da Guki Geriatria, e eu estou hoje com a Juliana Pastorelli, médica geriatra formada pela USP e médica também do Centro Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês, e o mais importante, é minha companheira de trabalho aqui na clínica. Ju, a gente vai continuar falando sobre o Alzheimer. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, tá aqui embaixo o link para quem não viu, dá uma conferida. É muito importante a gente se proteger, né? Então foi disso que a gente falou, mas nesse a gente resolveu falar quando é que a gente deve suspeitar que uma pessoa que a gente ama, que a gente conhece, convive, pode estar com Alzheimer. Ju, conta pra gente então. Como é que a gente pode ficar atenta aos sinais de Alzheimer? É isso, Sumika. No caso do paciente com doença de Alzheimer, as pessoas que estão ao redor dele, os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas, precisam estar atentas a alguns sintomas. Porque quando detectados na fase inicial, de forma precoce, a gente tem mais tempo para atuar, para melhorar. E então, aonde que a família e os amigos devem ficar atentos? Nós vamos conversar sobre essas características. Mas antes disso, eu queria falar para vocês sobre a importância de por que as pessoas ao redor precisam estar mais atentas para os sintomas iniciais do Alzheimer. Porque o próprio paciente com doença de Alzheimer, na fase leve, ele pode não ter a crítica, a percepção, a consciência que tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Ou ele pode ter até essa percepção, mas ele, por uma alteração da linguagem, que também pode estar comprometida no Alzheimer, ele ter dificuldade para se expressar adequadamente, se colocar. Uma coisa que pode acontecer também é ele até entender que tem alguns esquecimentos, mas ele relevar isso, minimizar, achar que isso é natural da idade, não dá importância, ou a própria família também não dá a importância devida, e isso se perder, passar muito tempo e só chegar no médico quando as dificuldades aumentarem. Então, quais são as principais características que nós precisamos perceber de uma pessoa que pode estar com Alzheimer na fase inicial? Pois é, Ju, isso eu quero que a gente preste a maior atenção possível, a gente até vai numerar para que você não perca nenhuma das coisas que a gente vai falar. Então, primeiro e mais importante, qual a marca registrada do Alzheimer, Ju? Bom, a principal característica da doença de Alzheimer em si é o prejuízo, o declínio da memória. Mas nós sabemos, né, Sumika, que existem vários tipos de memória. Existe a memória imediata, que é aquela informação de curtíssimo prazo. Eu vou pegar um telefone e vou olhar esse número e discar. Essa memória, no paciente com Alzheimer, ainda está preservada, ainda funciona bem. A outra memória que existe é a memória remota. São os conhecimentos que ele adquiriu e que ele solidificou dentro dele ao longo da vida. A família, os amigos, a infância, a adolescência, todos os acontecimentos, a construção de vida, a biografia dessa memória remota, ela está também preservada. Aonde que a gente vê o prejuízo inicial, de forma atípica, né? Existe o Alzheimer de forma atípica, mas na forma atípica é a memória recente que está principalmente prejudicada. E o que é a memória recente? A memória recente são os acontecimentos de curto prazo. Algo que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas. E por que isso está prejudicado? Porque o paciente com Alzheimer na fase inicial, ele não consegue reter informações novas. O conhecimento novo fica prejudicado. O antigo vai bem. Ele até rememora muitas vezes de forma mais frequente quando ele tem o Alzheimer. Mas os acontecimentos recentes ficam muito prejudicados. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que vai ao cinema com os amigos e assiste um filme e gosta, se emociona, sai do cinema, comenta sobre o filme e tudo.
Passado alguns dias, ele pode esquecer completamente que ele foi no cinema e viu aquele filme. Um outro exemplo é, por exemplo, uma pessoa que tem uma conversa importante com familiares, ou um evento comemorativo com a família e com os amigos. Ele participa, ele interage, mas passam-se alguns dias ou semanas, ele pode esquecer completamente daquele evento. Esquece que aquela conversa aconteceu ou que aquela data importante foi celebrada. Perfeito, Ju. Então a memória é tão importante, ela carrega junto, né, a capacidade de me lembrar de eventos e tudo mais. Me conta, Ju, agora outra característica que é peculiar ao Alzheimer, né, e de como as pessoas podem funcionar ao executar algumas tarefas. Então, Sumika, o que acontece? Na doença de Alzheimer inicial, fase leve, comecinho da doença, as atividades mais complexas são as principalmente afetadas. O que é isso? É a pessoa que trabalha, que desempenha atividades e que começa a ter prejuízo naquilo que é mais complexo, naquilo que é mais difícil de fazer. E é delicado porque dificilmente outras pessoas vão perceber que aquela pessoa está com dificuldade, porque são coisas complexas, como, por exemplo, as multitarefas. O que é multitarefa? É você fazer 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo. Você está no telefone, por exemplo, mas você também está mexendo no computador, usando um aplicativo, um programa, alguma outra coisa. Ou você está no telefone, você está prestando atenção no ambiente que você está, o que está acontecendo, grampeando um papel, escrevendo outra coisa. Desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. A fase inicial do Alzheimer é o que fica mais prejudicada, é um sinal precoce. Mas a pessoa ela pode se policiar, então ela presta atenção que essa dificuldade está acontecendo e ela passa a ter mais atenção de fazer uma atividade por vez. Isso pode parecer para terceiros que aquela pessoa está mais desorganizada, ou mais desmotivada, ou de repente mais improdutiva, quando na verdade já é um declínio que dificilmente é percebido. E falando em mais desanimada, né, Ju, tem um aspecto muito importante de lembrar que são as pessoas que começam a desenvolver os sintomas e elas percebem, né? O que pode acontecer com essas pessoas, Ju? Então, quando a pessoa percebe, quando ela tem a crítica de que a memória dela está ruim de fato e que aquilo não é normal, ela pode se tornar deprimida. Ela pode abrir um quadro de depressão junto com a doença de Alzheimer. Mas a doença de Alzheimer vai passar despercebida, vai aparecer só a depressão. E a avaliação clínica dessa condição, ela pode ser muito difícil. Então, se você tem uma pessoa perto de você que está passando por algum problema parecido, que merece uma atenção, a melhor forma é com uma avaliação clínica, médica, geriátrica, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente precisa melhorar a depressão daquele paciente para dar a entender que a memória de fato está prejudicada, porque as duas coisas ao mesmo tempo podem acontecer. E é difícil entender o que é uma coisa e o que é outra numa fase muito inicial. E você me fez lembrar uma coisa que é importante destacar também, Ju, que essa depressão que pode acontecer na fase inicial pode ser por um entristecimento, por uma tristeza da pessoa de estar se percebendo doente, né? Então isso precisa ser acolhido devidamente, a pessoa precisa ser consolada, né, e conduzida para uma ótica mais positiva, mas também tem uma questão neurobiológica, né, uma baixa de neurotransmissores e pode ser uma questão biológica atrelada à condição do Alzheimer, né, Ju? Exatamente. E aí a gente tem também uma outra característica que pode acontecer com outras pessoas, que são aquelas que não percebem a perda da memória, a dificuldade da memória, elas não percebem de forma alguma que isso está acontecendo, mas elas passam a apresentar alterações de comportamento. Então elas se tornam mais desinibidas, podem se tornar até mais irritadas, mais agressivas, podem até manifestar alterações psiquiátricas na terceira idade, sem nunca ter tido um histórico de doença psiquiátrica. Isso é uma característica que também é um sinal de alerta, pode ser uma manifestação da fase inicial do Alzheimer.
Inclusive, quando essa não percepção está presente no paciente com Alzheimer, isso pode colocar a segurança dele em risco. Ele pode se colocar em situações de risco, como por exemplo, nas pessoas que dirigem, porque com esse prejuízo da memória, e que nós sabemos que não é só a memória, é a orientação do tempo e no espaço, é a atenção, isso pode gerar, por exemplo, acidentes de trânsito, né? Então a pessoa ela pode sofrer acidentes, às vezes até de formas repetidas, antes que alguém perceba que o que está começando é a doença de Alzheimer. Pois é, Ju, quanta coisa importante você trouxe que é meio característico, é meio típico do Alzheimer, né? Mas existem outras possibilidades de sintomas que não são tão características, mas que também merecem atenção, né, Ju? Conta pra gente quais são. Isso, existem algumas características que são atípicas, acontecem com menos frequência, mas que é importante também que vocês conheçam. Uma delas, que pode acontecer na fase inicial do Alzheimer, é a redução do vocabulário, tá? O paciente passa a ter dificuldade com palavras mais complexas, pode trocar algumas sílabas das palavras com frequência, pode ter também uma alteração de dificuldade, por exemplo, de escrever um texto mais complexo ou ter uma leitura mais extensa. Pessoas que habitualmente que você conhece, que gostam de ler, que leem bastante, que escrevem bem, passam a ter dificuldade nessas atividades. Isso é um sinal de alerta, tá? E o paciente, né, a pessoa com a dificuldade, ela pode minimizar isso, dizendo, não, eu não estou mais interessada, eu já estou cansada, eu não quero mais mexer com isso. Mas se é uma coisa que ela fez a vida inteira e de repente ela para de fazer, preste atenção, porque isso pode ser um sinal de alerta. Outras características que também podem ser sinais de alerta são alterações do sono, né, Sumika? Nós sabemos que na doença de Alzheimer, caracteristicamente, o sono está prejudicado na fase inicial, na fase leve da doença. Mas muitas vezes isso também não é diagnosticado corretamente. O paciente com Alzheimer, pelo que a gente sabe de estudos e da literatura, ele tem prejuízo no início do sono, então ele demora mais tempo para dormir, ele fica horas lá tentando pegar no sono. Quando ele pega no sono, ele pode ter um sono entrecortado, acordar muitas vezes, não entrar no sono mais profundo. Isso já é uma manifestação precoce, mas é de mais difícil diagnóstico, ainda mais para quem não é da área da saúde. E uma coisa também que tipicamente acontece na fase inicial do Alzheimer, mas que nós não temos às vezes nem como diagnosticar, né? O paciente dificilmente ele vai relatar, ele vai perceber isso, são alterações do olfato. Ele pode ter uma perda do olfato, ele pode ter alterações olfatórias, isso caracteristicamente na fase inicial, mas isso é de mais difícil diagnóstico realmente. E é um traço comum até com outras doenças neurodegenerativas, como o caso do Parkinson, sim, né? Então é muito interessante. Bom, a gente comentou aqui coisas muito importantes para prestar atenção em sintomas que podem ser relativos ao Alzheimer. Eu queria lembrar você que alguns profissionais de saúde, médicos, têm formação para diagnosticar essa condição. Então são os neurologistas, psiquiatras e nós geriatras, né? Então procure qualquer uma dessas especialidades, tire suas dúvidas e acima de tudo esteja atento ao seu familiar. Tá? Bom, nós na Guki Geriatria tivemos a alegria de ter você acompanhando esse vídeo, e se você acha que alguém que você ama precisa conhecer essas informações, compartilhe esse vídeo, dá o seu like aqui para ajudar pessoas que você não conhece também a se beneficiarem dessa informação. Se você tem mais curiosidade para saber sobre o Alzheimer, comenta também, que a gente vai ter alegria em te responder e te informar com mais detalhes. A gente te espera para o próximo vídeo. Até lá e um beijo!